Entrevista. E é importante você participar, viu? Mande pergunta aqui pro 99350-5665, que eu converso por telefone com o Vitor Tranzilo. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Massa, Vitor, muito obrigado. Vitor é especialista em consultoria para pets e o dia 14 de março foi o Dia Nacional dos Animais, né? E a gente sabe que é uma data importantíssima, principalmente para a gente refletir aí sobre a responsabilidade que nós temos com os pets, né? Quem tem pet aí ama demais e, enfim, é uma data que a gente tem que refletir. Eu queria saber de você o seguinte, Vitor, o que você considera ser a maior prioridade quando se trata de conscientizar a sociedade sobre a proteção e respeito aos animais? Então, o primeiro ponto que a gente precisa sempre entender é que o animal, né, principalmente aqueles pets que são os mais domesticados, né, que convivem com a gente, são os gatos e os cachorros, eles têm a saúde mental deles muito ligada à questão similar à humana mesmo, né? Então, assim, eles precisam não só do básico, né, que é a alimentação, comida e água, mas eles também precisam de condições adequadas, né, de ambiente, de lazer, eles precisam praticar atividades físicas também, eles precisam dos passeios diários, né, quando a gente fala de cachorro. Já os gatos, eles precisam também de momentos lúdicos ali de brincadeira com os tutores. Muita gente pensa que os animais não têm ansiedade, não têm depressão, mas eles têm sim, eles são seres sencientes e eles sentem tanto quanto a gente. Então, é um dia em que a gente precisa fortalecer a questão, né, do cuidado do bem-estar dos animais, que isso tem se refletido muito hoje no dia a dia, né, tanto dos tutores quanto dos animais, e também é um dia que a gente reforça a questão dos maus tratos, né, de conscientizar as pessoas a não cometer maus tratos. Às vezes os maus tratos ele está ali intrínseco, né, em alguma situação que você faz no dia a dia, e você nem sabe às vezes que está cometendo maus tratos com ele ali por falta mesmo de sensibilidade ou de informação. Perfeito, você falou dessa questão de maus tratos, né? E aí a gente acaba abordando também a questão da legislação brasileira, né? Que tem avançado para poder proteger os animais, mas que em alguns casos a gente ainda vê que ainda falta alguma coisa, né? Alguns ajustes. Na sua opinião, o que é que pode ser feito para poder fortalecer a proteção legal dos animais, especialmente quando a gente fala de cães e gatos, que são a maioria, né, digamos assim, dos pets que a gente tem em casa. É muito mais fácil a gente encontrar cão e gato do que outros pets, né, digamos assim. Qual é a sua visão com relação a essa legislação que protege os animais? Então, graças a Deus, assim, né, no tempo para cá, a gente tem conseguido trazer mais visibilidade, né, para a causa animal. As redes sociais, elas têm ajudado e contribuído muito. Hoje a gente vê um número crescente aí de protetores, né, de ONGs, que ajudam, que apoiam a causa, né? Infelizmente ainda, né, os poderes públicos, né, os municípios de cada estado mesmo, eles deveriam estar ali atuando e buscando formas de controlar e de cuidar desses animais que estão ali em situação de rua. E também de proteger os animais, né, que são os animais que são tutelados hoje, que estão na casa das pessoas mesmo. Mas assim, quando eu falo para você de que tem melhorado, né, que tem ganhado mais visibilidade, isso tem acontecido graças a não só a atuação, né, tanto de pessoas, influências, de ativistas, atuantes incessantemente na causa, como também o número de denúncias que tem aumentado, né? A gente fala ali de quando teve, né, aquela questão das mulheres, principalmente, né, que teve campanha na televisão, na mídia, fortalecendo a questão da Lei Maria da Penha, né, e melhorou muito essa questão da visibilidade para a violência contra a mulher. Isso porque teve a mídia em cima, né, teve pessoas denunciando, né, as mulheres passaram a ter mais coragem de denunciar. E quando a gente fala dos animais, a gente tem conseguido hoje conscientizar mais pessoas a denunciarem casos de maus tratos. E isso, obviamente, né, em termos de estatística, por isso se torna números, para que o poder público ele veja que estão aumentando o número de denúncias e que essa situação específica dos animais, elas ganhem a visibilidade e a atenção que merecem, né, para que possam realmente vir outras legislações aí que façam com que as punições elas sejam mais graves, né? A gente sabe hoje que quem comete maus tratos com os animais, a pena pode ser de 2 até 5 anos de reclusão. Então tem melhorado muito essa questão, mas ainda a gente está ainda em passos, caminhando ainda, mas ainda tem muita coisa para conquistar.
Perfeito. Você começou aqui respondendo a primeira pergunta, né, destacando as necessidades dos animais, né? Você inclusive ressaltou a questão do passeio, das alegrias e tristezas, né, que os animais também sentem. Eu queria saber de você o seguinte: quais são os maiores desafios que você, né, enquanto profissional, encontra a orientar os tutores de pets, principalmente com relação a cuidados médicos, alimentação e bem-estar, porque a gente sabe que o pet não está ali apenas para poder esbanjar beleza nas fotos para as redes sociais. Exigem cuidados médicos que não são cuidados baratos, e tem também a questão da alimentação, né? O que quais são os desafios que você encontra quando precisa orientar os tutores com relação a esses cuidados? Assim, o primeiro ponto, na verdade, de dificuldade maior às vezes, né, em relação a recursos, né, financeiros, que às vezes os tutores não têm, mas eu sempre trago alternativas, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente, dentro ainda dessa resposta, de conseguir, pelo menos, uma assistência básica para você conseguir ter assistência básica de saúde ali do animal. Mas, assim, a primeira coisa que eu sinto mais dificuldade no início, que eu percebo, é que muitas vezes os tutores, eles pegam o animal ali para, tipo assim, atender às suas necessidades, e não a dos animais. Sim. Então eles querem que o animal ele seja bonitinho, né, que seja instagramável, ou que tenha alguma raça às vezes específica, ou para andar na rua, para poder tipo passear com o animal e ali as pessoas verem que você está com um animal de raça e tudo. E não se preocupam muito com esse bem-estar do animal. Então quando eu trago questões, por exemplo, passear, as pessoas pensam assim, poxa, eu vou passear com meu cachorrinho agora, tipo, 2 horas da tarde, o sol está ali fortíssimo, e eu vou passear com meu cachorro 2 horas da tarde ali na Barra, né? Eu vou caminhar lá. O tutor ele vai estar, obviamente, de sandália ou com tênis passeando. E o cachorro, ele não vai ter com nenhuma meinha, com nada. Os coxins, né, que são aquelas almofadinhas que ficam embaixo das patas dos animais, eles, parece que não, mas eles são muito sensíveis. Uhum. Então, você passear 2 horas da tarde com um sol muito forte é um indício de maus tratos. Porque para o animal aquilo ali está sendo um incômodo muito grande. E às vezes ele não tem como se expressar, né, ou como demonstrar. Mas para o tutor está maravilhoso passear com ele 2 horas da tarde ali. Então, essa é uma forma de maus tratos intrínseca, a pessoa às vezes não sabe por falta de informação, e quando eu trago isso, eu sinto um pouco de algumas dificuldades em relação a essa mudança de rotina, de alguns hábitos que o tutor já tem com aquele animal, e que vai precisar mudar, porque agora ele vai precisar realmente se colocar no lugar do seu pet. Sobre a questão da saúde, existem hoje programas, né, nos municípios de castração gratuita. Aqui, falando de Salvador em específico, a gente tem um castramóvel, que está todo mês em algum bairro diferente. Além disso, existem clínicas conveniadas com a prefeitura também, que faz parceria para fazer castração gratuita para esses animais. E além disso, clínicas populares. Tem também a vacinação antirrábica, né, que ela é gratuita ali tanto para a população, né, quanto para os cachorros e gatos. Então, assim, esse básico, pelo menos, o município ele dá essa assistência. Perfeito, você que sintonizou agora aqui no 105 às 12 da Rádio Câmara, estamos conversando por telefone com o Vitor Transilo. Ele é especialista, né, em consultoria aí para pets, e a gente começou abordando o Dia Nacional dos Animais, que é no dia 14 de março. Se você tem alguma pergunta sobre o tema, manda aqui pra gente no 993 50 5665, que a gente repassa aqui pro Vitor. Você tocou num assunto interessante, Vitor, que é a questão da castração. No dia a dia, você percebe uma resistência dos tutores quando o assunto envolve castrar o animal? A minoria tem resistência. Quando a gente explica os benefícios, né, o que é que a castração traz de benefício, tanto para o animal, né, quanto para ele próprio, para a sociedade, enfim. A maioria consegue entender, compreender e aceitar que realmente é o melhor a fazer com o animal. São poucos os casos que a pessoa cria uma resistência ali. Geralmente, ou por alguma questão mesmo já de resistência familiar mesmo, de alguma questão contra a castração mesmo do animal, ou por questões de, às vezes, de religião, enfim, de algumas outras questões, ou porque utiliza o animal para fins de comércio, né? Sim. Que aí ele vai querer, tipo assim, ter neném, né, ter os filhotes para poder vender e passar para outras pessoas. Então, são os casos que são muito poucos, mas que ainda existe uma pequena resistência em relação a isso. Mas a maioria, graças a Deus, hoje está entendendo a importância realmente de fazer a castração dos animais. Certo, certo. Você tem uma orientação para quem está pensando em adotar um animal, né? Quais são os pontos que você considera mais crucial quando envolve essa questão da adoção?
Então, a primeira pergunta que a pessoa deve se fazer antes de adotar um animalzinho a primeira, assim, e maior, é se ela tem tempo suficiente para ela poder se dedicar a esse pet. É como se fosse um filho mesmo, né? Então, assim, você vai ser o responsável por aquele animalzinho ali, né? O tempo todo. Então, você vai ter que providenciar comida, água, vai ser um animal que você vai ter que cuidar, que buscar uma forma de ter lazer com ele, de procurar ter o bem-estar dele. Se você tem condições também, né, financeiras de poder manter, quando ele tiver alguma questão ali de saúde, se você se ele ficar doente, alguma coisa, se você pode custear esse tratamento dele que ele venha precisar, colocar também, se perguntar se você vai estar disponível ali numa média de 15 a 20 anos, que é o tempo médio ali que o animal pode viver. Você tem que entender que ele vai ser a sua responsabilidade e por esse tempo de vida dele. Então você não vai poder simplesmente viajar para fora do país e largar ele. Se você for viajar para fora do país, você vai ter que tentar dar um jeito de levar ele com você, né? Então, assim, são coisas que as pessoas precisam se perguntar, né, antes. Além disso, também a questão do lar. Se o lar é seguro, se as janelas do lar são teladas, se não tem nenhuma rota de fuga, onde o animal possa fugir ou sair de casa. Se também tem algum familiar em casa que tenha resistência, né, em relação aos animais, para a gente levar um animal para dentro de casa, todos os nossos familiares ali precisam estar de acordo, né, que a gente vai colocar um ser vivo ali dentro, né, que vai precisar de atenção, de carinho. Então são perguntas cruciais, assim, que a pessoa precisa se fazer antes de fazer qualquer adoção. Perfeito. E para a gente finalizar, Vitor, qual mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes que têm pets em casa, principalmente sobre o papel de cada um aí nessa questão do bem-estar dos animais? Então, primeiro que eles são incríveis, são seres incríveis. Eu sou completamente apaixonado pelos animais desde pequenininho, né? Eu nasci numa família multiespécie, onde, enfim, eu aprendi a conviver com eles e a beleza que eles trazem, um amor simples que eles têm, e cada um tem a sua forma diferente de amar, né? E a mensagem que eu dou é essa, que possam conhecer melhor os animais, que não tenham preconceitos com eles, principalmente contra os gatos. Muita gente acha que o gato é individualista, ou que é independente, ou que não ama, mas ele ama muito, só que ele ama de uma forma diferente. E como a gente estava falando mais cedo, né, quando o tutor ele quer pegar aquele animal para ele, geralmente ele quer que o animal atenda às suas necessidades, que é mais parecido ali com as vontades do que o cachorro faz, né, que quando a gente chama, ele vem, tudo, e o gato não. O gato, ele é mais desobediente, digamos assim. O gato, ele fica mais na dele, ele não atende a todos os nossos comandos, né, e as pessoas geralmente não gostam deles por isso, porque não atende 100% a essas necessidades, mas os gatos só têm amor para dar. Quando vocês pensarem também em adotar um animalzinho, pensem nessas perguntas que eu mencionei anteriores e pensem também em adotar. Evitem comprar, evitem fomentar esse comércio de animais, porque eles são vidas, né, e muitas questões insalubres, eles ficam às vezes em canis, em situações bem ruins mesmo, utilizados apenas para reprodução. Sim. Então, repensar isso e dar a oportunidade mesmo de ter um pet dentro de casa com vocês, porque eles vão transformar a vida de vocês. Maravilha, aí ó, conversamos aqui com o Vitor Tranzino, especialista em consultoria para pets, veio compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, nessa área de animais. Dia 14 de março foi o Dia Nacional dos Animais, então a gente começou conversando sobre isso e aí abordamos, né, cuidados, enfim, o bem-estar dos animais aí de forma geral. Vitor, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, é um prazer sempre estar podendo estar falando dos animais. A gente falou mais cedo também sobre o poder que a mídia traz de visibilidade, né, para as causas. Falamos das mulheres mais cedo, e assim, estar aqui com você hoje nessa oportunidade é uma vitória para a causa animal no nosso país. Então, muito obrigado pelo espaço, espero que tenha outras oportunidades e que vocês continuem com essa porta aberta para a gente. Com certeza, conversaremos outras vezes. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado, querido, um abraço aí, pessoal.